Olá pessoal, e no vídeo de hoje a gente vai ver aqui um direcionamento financeiro, um direcionamento para a gente saber o que você pode fazer para mudar a sua vida financeira e finalmente abrir as portas, abrir aquele caminho que você tanto deseja, né? Trazendo aquela estabilidade que a gente tanto procura. Meu nome é Beatriz, eu sou sua cartomante aqui do YouTube. E antes da gente escolher uma dessas pedrinhas aqui para ter o direcionamento, já vai deixando o like, já vai comentando, trazendo boas energias e mentalizando, né, para poder escolher uma delas. Também não esquece de se inscrever no canal e compartilhar com outras pessoas, tá certo? Então, sem mais demoras, vamos lá. Então vamos aí para nossa pedrinha de número 1, essa amazonita bem verdinha, bem bonita, gente. Vamos lá. Então vamos lá, pessoal. Vamos tirar aqui, né? Desvirar aqui todas as cartinhas. Interessante, hein? Isso aqui. Temos aqui um direcionamento bem necessário. Tá bom, então vamos começar. O que a gente tem aqui? A gente tem vocês em um ciclo aí já de trabalho, ou em um ciclo até mesmo sem tá planejando nada no sentido financeiro, que, como eu falei, ele tá meio estável. Ele tá tendo uma certa estabilidade, então a gente vê a sua vida financeira estável. O que aqui, por si só, não significa algo bom ou algo ruim. A questão é que você vem de um período onde você já tá na mesma coisa, entendeu? Sem ir pra frente, sem ir pra trás. Tá ali no mesmo lugar. E o que acontece? O direcionamento que a gente tem aqui nas primeiras 4 cartas é que, de início, você vai enfrentar essa estabilidade, ela vai sofrer uns certos abalos, né? Ela tende a começar a ficar instável, a ter altos e baixos, né? O que é muito comum quando a gente vê mudança. Na carta da cegonha é uma carta que fala muito sobre mudança, só que muitas vezes ela não traz esse outro lado de que para toda mudança acontecer, a gente tem que passar por um período de instabilidade, até aquela nova realidade começar a se formar. E aí o que acontece? Essas instabilidades, elas começam a surgir, pode até te trazer preocupação sim, né? Pode te trazer aí uns certos alertas e tudo mais, mas o que acontece? Você vai começar a ficar sensível em relação a isso. Você vai começar a notar, tal coisa já não é mais como era antes, né? As coisas já não estão como eram antes. Seja aí para um sentido positivo ou negativo, na verdade eu diria que até os dois, você vai vir de uma estabilidade, então você vai começar a ter, por exemplo, uns picos financeiros e depois já não vai estar a mesma coisa. Aí sobe e desce, sobe e desce. E você vai começar a ficar sensível, vai começar a notar essas instabilidades, né? Realmente entendendo que as coisas mudaram. Que aquela estabilidade, aquela linha, né, reta que vinha de antes já não tá mais hoje. Já não é mais a mesma coisa. E é o que acontece? Essa instabilidade vai abrir os seus olhos, vai abrir a sua cabeça para que você comece a ver novas perspectivas. Aqui a carta da estrela, você é até ao contrário, falando também sobre essas instabilidades que a gente vê aqui em cima. Então vai ser no meio dessa turbulência que você vai enxergar um novo caminho para crescer. E aí a gente pode estar assim falando de uma mudança de emprego, de uma transição de carreira, né, de você abrindo um novo negócio ou finalmente abrindo o negócio que você tanto queria. Então vai ser no meio desse, entre aspas, tá bom, galera? Desse caos que você vai ver a oportunidade de trilhar um outro caminho, de achar um outro caminho, né? Vai ser no meio disso que você vai ver aquela portinha ali se abrindo, aquele caminho ali se abrindo e você vai seguir por ele, né? O que o baralho traz de direcionamento é muito nesse sentido de, no meio das instabilidades, no meio do que parece um grande furacão, você vai encontrar uma oportunidade e você deve sim seguir por ela. E a gente tem aqui uma carta ótima, inclusive, né? As 3 outras cartas são muito boas para falar sobre novos caminhos, sobre estabilidade, até mesmo frutos financeiros. Que a gente tem aqui? A carta da árvore.
ela também sai aqui ao contrário, trazendo de novo essa coisa do, esse caminho vai surgir no meio de um certo caos, né? No meio dessa bagunça você vai enxergar essa outra oportunidade de poder seguir por ela, e é através dela que você vai encontrar a estabilidade que você tanto quer. Vou até mostrar a carta para vocês aqui na direção normal, né? A carta da árvore, ela fala sobre estruturas fortes, estrutura firme, sobre frutos, né, frutificar. Então pode ser algo até que você vai deixar para outras gerações como, por exemplo, filhos, ou enfim, outras pessoas que você quer que assumam aquele negócio depois de você. E aí o que acontece? A gente vê essa estabilidade chegando, frutificando, criando raízes. Realmente a carta da árvore, ela fala sobre um crescimento lento. Então, assim, eu diria que essa oportunidade e esse crescimento, elas vão acontecer em paralelo a toda essa bagunça, junto, né? A toda essa instabilidade que vem aí para o seu caminho. Não vai ser primeiro isso aqui e depois isso aqui. Eu diria que elas vão começar ali a surgir juntas. Isso aqui primeiro, né? Porque a gente tem lá em cima. E no meio disso vai começar a piscar essa estrela, né? Esse caminho ele vai começar a se abrir ali no meio de tudo. E nesse meio mesmo você vai começar a estruturar as suas coisas, a estruturar a sua vida financeira, atingindo estabilidade, né? E aí depois disso você consegue alcançar uma maturidade, nesse sentido de que você vai conseguir lidar com esse negócio, você vai conseguir firmar, né? No sentido de conseguir comandar isso. Conseguir ter uma cabeça lógica, racional, para poder lidar com esse negócio, para poder lidar com esse emprego, com esse caminho, né? Vamos falar assim de forma mais geral, com esse caminho que começa a se desenhar. Daí em diante, a partir do momento em que você atinge essa maturidade aqui na carta do homem, as coisas caminham de fato rápido, elas começam a correr rápido. Então também é muito de você saber acompanhar as mudanças rápidas que vão vir depois disso. Então um progresso que eu diria que vem rápido, né? Depois de tudo isso aqui, né? Lembrando que o crescimento vai ser um tanto quanto lento, mas depois que você atinge esse lugar, né, de maturidade, as coisas começam a ter um crescimento rápido, oportunidades podem chegar, né? A carta do cavaleiro também fala sobre mensagens, sobre chegadas de mudanças, chegadas de coisas, né? De recados, por exemplo, de oportunidades, de propostas, eu até diria, né? Chegadas de propostas aqui. Então, assim, elas vão chegar rápido, você começa a crescer rápido também. Porém, é aquilo, a carta do cavaleiro, ela tem esse outro lado que fala sobre coisas que vêm muito rápido, mas também vão embora muito rápido. Então, para que você consiga tornar essas oportunidades que vão vir rápido depois de todo esse processo, você vai precisar agarrar elas. Então, no que ela passou, no que ela entrou na sua vida, já agarra. Já vai em direção a elas, aproveita porque a passagem é rápida. Então, para que você não perca, né, nenhuma dessas coisas novas que vão entrar depois que você atinge esse lugar, né, de estabilidade, de maturidade dentro do seu negócio, dentro do seu emprego, você precisa agarrar essas oportunidades que vão vir, não deixar escapar, exatamente para que você consiga tirar delas o melhor possível. Tá bom? Tá certo? Achei esse recado muito positivo. Ele começa ali um pouco complicado, não diria negativo, né? Ele começa ali um pouco complicado porque a gente pode até estar falando de uma certa limpeza dentro dos seus caminhos financeiros, né? Mas eu achei muito bom. Então, gente, esse foi o nosso recado número 1, tá bom? Já deixa o seu like, já deixa um comentário, não esquece de compartilhar e também não esquece de agendar a sua consulta, tá? Particular, para que a gente entenda o seu caso e veja como essa energia vai atuar na sua vida. Agora, gente, indo para nossa pedrinha de número 2, tá? Se eu não me engano, é um citrino. Então, vamos lá, para não enrolar. O que tem de direcionamento financeiro para as pessoas que escolheram a pedrinha de número 2? Vamos lá. Gente, a carta do pessoal que escolhe as cartas, né? Das pessoas que escolhem o número 2 quase sempre salta, assim, dá um salto enorme. Muitas cartas.
vamos lá então, pessoal. Já peço aí desculpa, né, pelo barulho, o vizinho tá cortando a grama dele aí. Por enquanto seguimos sem microfone aqui, né? Mas tudo bem, não tem problema não. Vamos desvirando as cartas. Ó, eu diria que o baralho tem um leve puxão de orelha aí pra vocês, tá? Nesse conselho. O que acontece? A gente tem aqui, principalmente aqui em cima, uma pessoa que tem muito medo de começar as coisas. A vida financeira de vocês, né, que escolheram a pedrinha número 2, talvez ela não esteja indo pra frente como desejado. Por quê? Vocês não estão colocando pra fora as coisas que vocês têm, né? Eu diria aí que por um medo, talvez por receio, insegurança, o que acontece? Parece aqui que vocês têm uma vontade já interior de fazer algo, né? Um sonho de, por exemplo, começar alguma coisa ou investir dentro de algo, né? É algo que acompanha vocês aí ao longo da vida, é uma vontade interior e é uma vontade que queima muito. Só que aqui o que acontece? Aparece que vocês têm caminho, que tem caminho para fazer isso sim, tá? Existe caminho para que essa vontade de vocês dê certo. Então eu diria até que esse direcionamento vem muito no sentido de falar para vocês, olha, acredita nisso que vocês querem fazer, nesse comércio que vocês querem montar, nessa empresa na qual vocês querem trabalhar, esse curso que vocês querem começar, porque tem caminho aí, tá? Só que aqui a carta do caminho fala o quê? Que vai precisar de posicionamento. Se vocês verem bem, vou até aproximar aqui. Tem 2 caminhos aqui nessa carta. Ou seja, é uma carta que fala sim sobre caminho aberto, tá aí, né? É algo próspero, mas precisa que vocês se posicionem e escolham realmente. Olha, eu vou por esse caminho. Eu vou andar por esse caminho. Eu vou abrir esse caminho que já tá aberto, né? Mas eu vou caminhar por ele. Porém, como eu falei, mostra aqui umas certas inseguranças, uns certos medos, de colocar isso pra fora, mas vocês têm tudo pra dar certo. Vocês só precisam caminhar, só precisa botar pra fora, externalizar, né? Não ficarem prendendo, só deixando na cabeça de vocês, porque pode ser que outra pessoa, isso eu falando, tá? Não tá no baralho não. Às vezes a gente não faz, aí vai lá uma outra pessoa e faz. E aquele caminho que era pra ser nosso acaba sendo do outro, porque o outro pegou aquela oportunidade que era nossa. Então assim, o que acontece? Né? Aparece aqui que vocês têm muita dificuldade de colocar as coisas para andar, né? Realmente para externalizar, aqui de novo na carta do envelope, mas, por exemplo, de procurar fornecedor, de procurar alguém que vai dar cadência nesse caminho, né? E supondo que vocês estão montando um comércio. Então, a busca por fornecedores, a busca pelos caminhos profissionais mesmo, né? De montar esse negócio, de fazer essa coisa acontecer, não tá indo. Vocês precisam colocar isso pra correr. É como se vocês vissem esses primeiros passos, né? Como algo muito difícil. Só que a carta da montanha, ela fala sim sobre grandes dificuldades, mas ela fala sobre outras estratégias. Ou seja, ao invés de vocês passarem a montanha, né? Subir aqui e passar, vocês contornarem ela, buscando novas estratégias, outros formatos. É muito difícil de fazer isso acontecer desse jeito? Vou buscar outra maneira que caiba ali naquela realidade, na sua realidade, né? Também não é sair se endividando, porque todo negócio, quando a gente começa, também exige planejamento. E o que acontece? A gente tem aqui, né, a grande dificuldade, que é a montanha aqui, na verdade, ela é essa coisa da falta de autoestima, a falta de se enxergar como um potencial que pode começar, sim, a correr atrás da sua própria vida financeira, da sua vida profissional, da sua estabilidade financeira, né? O que a carta da montanha esconde, a grande dificuldade, na verdade, é essa. Então, eu diria que vocês precisam se vencer aí para poder começar, né? Porque tem tudo aí, tem caminho aberto. Vocês só precisam vencer essa vozinha aí que fica na cabeça falando, você não consegue, você não vai, isso não vai pra frente, isso não vai funcionar. Porque tem tudo pra funcionar, tá bom? É só realmente caminhar. Tanto que a gente finaliza esse jogo aqui com a carta da chave, que é uma carta que fala sobre inícios, mas fala também sobre você pegar a chave e abrir a porta. Por quê? Às vezes aquela porta tá trancada, aquela porta tá fechada, não porque, nossa, nunca vai abrir, mas porque você mesmo nunca pegou a chave para abrir. Então, assim, você pode e deve dar esse passo para em direção ao sonho de vocês, em direção àquilo que vocês têm almejado há tanto tempo, porque esse lugar está aberto, esse caminho está aberto. Vocês só precisam agora
caminhar em direção a isso, tá bom? Foi um recado até um tanto rápido. De novo, também foi um puxãozinho ali de orelha. Se eu não me engano, a tiragem também foi algo assim, né? Uma puxada de orelha. Porém, eu achei um conselho muito bom. Ele traz um gás que às vezes a gente tá precisando, né? Porque ninguém apoia, mas aí vem o baralho e traz esse apoio. Então, gente, se vocês gostaram dessa leitura, já deixa o like, já compartilha, né? Comenta também, não esqueça de se inscrever. E o mais importante, agenda a consulta de vocês pra gente ver como essa energia vai se aplicar na vida de cada um que escolheu a pedrinha número 2, tá certo? E agora, pessoal, vamos pra nossa leitura de número 3. Essa pedrinha branca, ela é meio leitosa, acho que na câmera vai parecer cinza, mas na verdade ela é branca. Vamos lá saber qual direcionamento o baralho tem, né? Qual direcionamento financeiro o baralho tem pra vocês. Opa. Vamos lá então, gente, para nossa leitura de número 3. Tá certo. O que a gente tem aqui? Olha, a gente tem um começo não tão positivo, mas ele se torna positivo ao longo do caminho, né? O que acontece? Parece que vocês vêm aí de um momento em que vocês foram prejudicados, né? Vocês tiveram a sua área, né, de emprego, de trabalho, profissional, financeira, né? Porque tá tudo muito junto. Prejudicado de alguma forma. Pode ser aí que vocês tenham saído de um emprego, de um local de trabalho em que as pessoas não eram muito legais, né? E te envenenaram de alguma forma, falando muito ali sobre as suas capacidades, talvez, por exemplo, espalhando que vocês são pessoas fofoqueiras, que vocês são pessoas que não dá pra confiar, né? E tudo mais. Então, parece que isso também causou um certo afastamento aí, vocês podem ter sido demitidos ou enfim, se isolaram dentro do trabalho, se distanciaram tanto que já não vem mais sentido naquela coisa, né? E aí talvez estejam querendo mudar ou já estejam nesse processo de mudança, né? Como eu falei, dá muito a entender que houve um desligamento aí, né, de vocês do que vocês estavam vivendo ali na vida de trabalho de vocês, na vida profissional de vocês, o que por consequência afeta, né, o financeiro. Só que o que acontece? Esse período, ele de fato, ele vem com uma carga negativa, com uma carga ruim e tudo mais, mas, porém, né, ao mesmo tempo que a carta do caixão, ela fala sobre morte, fim das coisas, fim de um trabalho num lugar específico, ela também vai falar, e até o que a gente tem aqui embaixo, ela também vai falar sobre renascimento, né? Aqui a carta do sol traz isso muito forte. Um renascimento que acaba vindo aqui com a carta do urso, pode sim falar sobre uma certa inocência, uma certa falta de maturidade ou até mesmo alguns medos aí em relação a recomeçar. Então, assim, se vocês estão planejando recomeçar em uma área ou em uma outra empresa, em um outro local, né, recomeçar, refazer a vida de estudos, existe sim muita potencialidade nisso, tá? Existe muita potencialidade dessa nova escolha que vocês vão fazer de reorientar o caminho de... Opa! 21 minutos. A carta pulou aqui. De reorientar o caminho de vocês é muito positivo, tá? É algo que vem realmente com muita potência de refazer o caminho de vocês. Então, vocês podem sim apostar, por mais que haja medo, vocês podem ir com medo mesmo, tá? Não tem nenhum problema, porque como eu falei, a carta do sol tá muito forte aqui, então traz essa coisa da potência, a vontade, a força de fazer acontecer, vocês têm força pra isso. E mesmo que haja medo, acho que vocês já devem ter ouvido aquela coisa, né? Se você tá com medo, vai com medo mesmo. Porém, sai aqui um alerta que cuidado novamente com pessoas, tá? Cuidado com falas, cuidado com quem vocês estão comunicando
esse novo caminho, porque no meio ali de pessoas que podem que podem se passar de amigos, que podem dizer, nossa, não, eu tô te apoiando, dando aquele famoso tapinha nas costas, né? Tem sim, né, alguém mal intencionado, tá? Alguém que vai estar ali pra te atacar, pra fazer aquela coisa dar errado, né, pra te colocar pra baixo. Então, assim, tomem muito cuidado com isso, porque o que vocês têm é muito importante, né? Vocês têm muita força, vocês têm muita potência para fazer a coisa acontecer, para recomeçar, para refazer a vida, né? Se apoiar em vocês mesmos, né? Nessa potência, nessa força, é o que vai fazer a coisa começar a andar, a coisa começar a funcionar. Então, assim, tomem um certo cuidado, só tomem um certo cuidado com isso, né? Primeiro com esse medo, né? De começar de novo, pelas experiências ruins que vocês tiveram, e com as pessoas. Não contem para todo mundo. Primeiro faça o plano dar certo, para depois talvez você comunicar. Melhor, deixa a pessoa descobrir sozinha, né? Não comunicar nada para ninguém. Se você precisar de ajuda porque eu preciso de ajuda para começar esse negócio, não consigo fazer sozinho, sozinha, busca algum profissional da área, busca alguém de confiança. Não sai por aí confiando em qualquer um, porque realmente tem pessoas aqui no caminho de vocês que estão sim querendo te derrubar, né? A gente pode até estar, inclusive, falando das mesmas pessoas, né? Aquela pessoa que te prejudicou lá no trabalho que você tinha, pode sim estar querendo prejudicar vocês no momento presente, sim, tá bom? Foi uma pessoa que parece que fez fofoca e está disposta a fazer isso de novo para poder derrubar vocês mais uma vez. Então, assim, cuidado, muito cuidado, porque vocês são pessoas com potência, são pessoas brilhantes, são pessoas que conseguem chamar a atenção na área de trabalho, tá? Inclusive, a gente pode estar sem falando de alguém que não necessariamente saiu do emprego, mas está passando por um período ruim, né, dentro do emprego que vocês já têm, né, e sofrendo com fofoca, assédio moral, né, coisas nesse sentido, muito no intuito de... Essas fofocas acontecem muito no intuito, assim, de fazer com que vocês peçam demissão, saiam, né, fiquem isolados cada vez mais e saiam daquela posição que vocês estão ocupando. Então, assim, exatamente porque essa pessoa tem uma certa inveja, né, a carta da cobra, ela vai falando sobre inveja. Então, a gente pode estar vendo, assim, alguém que tem muita inveja da sua potência dentro daquilo que você faz, né? Então, tomem muito cuidado com as pessoas na área de trabalho de vocês, tá? Para quem saiu da empresa e acaba mantendo algum contato com essas pessoas anteriores, tem rede social, tire elas, né? Não tenha mais contato, porque quem ataca uma vez, ataca de novo, né? E aqui de forma até mais agressiva do que aqui na frente. Então, tomem cuidado com isso, porque vocês são pessoas realmente muito boas, muito chamativas naquilo que vocês fazem. E aí, como eu falei, vocês são pessoas muito chamativas, né? E isso pode sim estar despertando insegurança até e inveja de outras pessoas. Então, já fiquem aí espertos. Se vocês saíram, cortem contato. Se vocês saíram da empresa, cortem contato. Se vocês ainda estão nesse emprego, cuidado com quem vocês estão chamando de amigo, tá bom? Nem todo mundo quer o seu bem aí dentro. Então, gente, foi isso. Já curte, se ressoou com você, curte, compartilha, deixa uma mensagem sim, ativando essa energia, né, na vida de vocês, de novos ventos financeiros, de novas bonanças, prosperidade na vida de vocês, tá certo? E não esquece de compartilhar também e de fazer o principal, que é agendar a consulta de vocês para que a gente entenda como essa energia vai atuar na vida de vocês, tá certo?